E a gente conseguiu fazer uma excelente captação com base no movimento. A gente conseguiu passar todas as metas de leads que a gente estava imaginando. Então, só nos restava levar essas pessoas para a live do dia do aniversário, que seria a abertura, né, o lançamento. E quando faltava um dia pra gente fazer a abertura do carrinho, tinha algo que estava errado. E aí eu chamei o time numa sala e eu falei aquilo que talvez tenha sido o maior precursor de tudo que veio a seguir. Eu falei que estava calmo demais. Em todo projeto que chega para Inlaunch, a gente discute muito bem cada caso. Sempre tem uma oportunidade dentro de algum projeto. Mas os principais fatores que faz a gente escolher ou não um projeto é ter uma boa história e o fator potencial. E esse projeto tinha os dois. E também tinha um ponto especial na minha trajetória. Bom, acho que foi por volta de 2021 eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol interativo. Foi quando eu estava entrando meio que nesse mercado do digital, lançamento. Essa foi a empresa onde eu aprendi como tudo isso funcionava. E é muito legal quando, no passar dos anos, eles chamarem hoje a Inlaunch, a minha empresa, para poder realizar um projeto junto com eles, ainda mais em um ano tão importante de Copa do Mundo. Então acho que não teria momento melhor para voltar a fazer um projeto junto com o futebol se não fosse num ano de Copa. E basicamente esse era o desafio que a gente tinha com o projeto do futebol interativo. Como a gente conseguiria construir um movimento, fazer com que os alunos e todos os seguidores deles se engajassem com essa campanha, além de comemorar 8 anos dessa marca da maior escola de empregabilidade de profissionais para o futebol da América Latina. Então, pensa em um ano de Copa do Mundo, onde todo mundo está olhando para quem vai estar dentro das 4 linhas, quem vão ser os 26 convocados, todo mundo quer saber se o Neymar vai ou não vai para a Copa. Imagina você tirar o holofote do campo e trazer isso para o bastidor. Foi um pouco disso que a gente pensou quando estava fazendo toda a concepção da ideia do projeto. Foi como que a gente consegue dar luz e mostrar que existem muito mais profissionais pelos bastidores do que apenas aqueles 26 que serão o holofote na Copa do Mundo. Como o futebol interativo é muito amplo em seus cursos, a gente não podia apenas focar em um único lugar, ou um único ponto, uma única persona, e sim exaltar todos aqueles profissionais que realmente hoje são profissionais de bastidores, são profissionais que você nunca ouviu falar, ainda mais num país do futebol, onde o maior sonho das pessoas é ser jogador de futebol. Você mostrar para eles que existe uma carreira dentro do esporte que todos amam e muitos levam como uma segunda profissão não remunerada, essas pessoas precisariam ter uma voz especial. E a campanha surge justamente para dar essa voz. Por isso, a hashtag Tô no Jogo, onde a gente conseguiu ter centenas, milhares de profissionais do mercado do futebol, de jornalistas esportivos, nutricionistas, até alguns jogadores mesmo que participaram dessa campanha e abraçaram aquelas pessoas que estão no bastidor do futebol e fazem ele acontecer junto com aqueles que estão os 26 em campo. Então, como a gente sabia que teria uma data muito importante e todo mundo estava de olho por conta da convocação e saber quem estaria ou quem não estaria na Copa, não tem data melhor para a gente fazer a nossa divulgação do manifesto e início da campanha no dia da convocação. Afinal, um dia antes a gente avisou que a gente faria a real convocação. E os profissionais que realmente entrariam em campo não estariam na lista que apareceria na Globo por conta do Ancelotti, e sim no futebol interativo. Então, um dia após a convocação, a gente solta a nossa convocação. É o fim da seleção como você conhece. Eu não estou falando só da seleção brasileira, eu estou falando de algo muito maior.
E a gente conseguiu fazer uma excelente captação com base no movimento. A gente conseguiu passar todas as metas de leads que a gente estava imaginando. Então, só nos restava levar essas pessoas para a live do dia do aniversário, que seria a abertura, né, o lançamento. E uma vez que toda a pré-inscrição não foi um problema pra gente, afinal, a gente acertou muito bem a campanha, a narrativa, o inimigo, a seleção invisível que de fato merece voz e destaque e até então não tem, a gente precisaria cunhar uma aula nos mínimos detalhes que acabaria convergindo para apresentar uma solução que até então o futebol interativo nunca tinha apresentado de seus 8 anos de história. O Passaporte FI, que é exatamente o passo a passo que ele utilizou com seus mais de 4.500 alunos que foram empregados no mercado do futebol. E para isso, até chegar a esse produto, a gente preparou uma aula. E essa aula, a gente ensaiou ela exaustivamente. Só que um dia antes, Pra gente fazer a abertura do carrinho, depois de ter organizado tudo. Os pontos principais, a organização com o time, ter feito todas as revisões, tinha algo que estava errado. E aí eu chamei o time numa sala e eu falei aquilo que talvez tenha sido o maior precursor de tudo que veio a seguir. Eu falei que estava calmo demais. Quer descer lá, ô Gabriel? Esse computador desceu, né? Quem quer descer? Lex? Caraca, que merda. Uma das coisas principais que a gente faz quando a gente está num projeto como esse é você envolver todas as pessoas de forma que elas acabem ficando extremamente alinhadas em tudo que tem que ser feito. Isso em todo o projeto. A grande maioria dos projetos acabam falhando por problemas de comunicação. E quando a gente chega nos projetos que a gente escolhe a dedo, a gente faz questão de escolher exatamente cada uma das pessoas e qual o papel, as responsabilidades, os rituais, como vai ser a governança de tudo aquilo. E no nosso caso, a gente fez isso muito bem. No entanto, tinham algumas equipes que eram terceiras. E uma delas era de uma das peças principais que viria a ser uma das coisas mais desastrosas de todo o projeto. O checkout. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Quando nós fizemos a abertura, após fazer uma aula muito boa que o Jorge conduziu, oferecendo um produto que até então nunca tinha sido vendido nos 8 anos de história do futebol interativo, o checkout infelizmente não aguentou. Eu lembro agora, aquele momento de eu ficar olhando 10 minutos depois de ter feito a oferta, as pessoas entrando na página, o número subindo, as pessoas preenchendo o que tinha que ser preenchido, no entanto, a gente não tinha nenhuma venda caindo. E eu achei isso extremamente chocante. Aí o que eu fiz? Eu entrei no checkout, né? Obviamente. Clássico. Nada estava carregando, nada, bizarro. Nada estava funcionando. Então, eu acabei olhando pro Yuri, pro Lobão, que eles estavam comigo, e a gente tinha uma série de outros planos ali, os famosos plano B, que a gente nunca quer colocar em vigor, mas a gente teve que acabar acionando, mudando todos os links, fazendo todos os redirecionamentos, a gente acabou colocando todos os agentes para fazer todos os redirecionamentos que eram necessários para conduzir a melhor oferta para um outro checkout, que também não era dos melhores. No entanto, era o que tinha para ser feito. A gente estima que logo no primeiro dia a gente tenha perdido algumas centenas de milhares, assim. Eu costumo ficar muito em paz quando chegam esses momentos decisivos, né? Eu tendo a ficar muito tenso antes, tendo a ficar muito tenso nos preparativos, mas quando chega a hora do jogo, né, vamos falar assim, eu tendo a ficar muito focado no processo, muito focado na execução e não me preocupar tanto com o resultado. Obviamente que a gente quer alcançar, que a gente olha para aquele número, mas isso para mim naquele momento se torna menos importante do que a oportunidade de desfrutar do privilégio que é estar
prestes, por exemplo, a quebrar um recorde, a realizar grandes feitos, grandes conquistas. Então, quando eu saí da live, eu estava me sentindo extremamente grato pela oportunidade de me desafiar de uma maneira como eu nunca tinha me desafiado, eu nunca tinha falado para milhares de pessoas ao vivo, eu tinha falado para centenas de pessoas ao vivo, mas nunca para milhares de pessoas e com a sofisticação que a gente fez. Então, tudo isso obviamente me trazia uma pressão que era eu poder fazer o que eu tinha que fazer muito bem para que pudesse gerar o resultado. E no final, eu estava muito tranquilo, embora a gente tenha tido alguns problemas em relação a checkout, em relação a conversão na página, né? Tivemos muitos acessos e em alguns momentos a página não estava processando pagamento, enfim, né? Esses problemas aí que ninguém quer ter, mas que aconteceu e eu tentei lidar da melhor maneira possível, com a cabeça fria, entendendo o que é que a gente poderia fazer a fim de mobilizar o time para a resolução. E no final do dia, a gente teve que fazer alguma coisa para isso recuperar. E aí, a gente tem que alocar a melhor pessoa para estar na linha de frente ali ligando, né? Bom, aqui na Inlaut a gente tem uma característica comum, que é um senso de autorresponsabilidade extremo. Eu, honestamente, sendo franco, não tô nem um pouco feliz com esse resultado. Foi um resultado muito pífio para mim, tipo assim, não sei nem que palavra usar. Independente se é lotus externo, interno, etc., eu acho que o principal ponto é focar naquilo que a gente consegue controlar e a gente não deixar, em hipótese alguma, a energia cair. Então a gente sempre encara os desafios de como que a gente pode reverter e a partir daí a gente já começou a trocar o checkout, a começar a gravar criativos novos, a começar a fazer várias ações. Eu tive que voltar às origens, né? Pegar no telefone, ligar, falar com as pessoas, porque além de entender os números, os indicadores, é muito importante a gente ter a percepção de quem está do outro lado. E como que a gente fez isso? A gente tem um mapeamento de ponta a ponta do funil. Então, desde a pessoa que está olhando a página, até a pessoa que cadastrou no pop-up, até a pessoa que entrou no WhatsApp, todos os pontos a gente tinha acesso, né, justamente quem estava na página, por exemplo, para pegar e ligar e falar, você está na página, o que te impediu de comprar, deixa eu entender qual é o seu momento, qual é a sua objeção, e entender justamente a pessoa nos níveis ali que ela estava dentro do funil. Hoje é tudo online. Em relação à formação, você faz ela inteira online. Em relação ao projeto dentro de um time profissional, você pode ter a opção ali de fazer a questão de home office, fazer online. Né? Então foi basicamente o Zambi monitorando o tempo todo, entrou mais um na página, passava o número, eu ligava, pegava as informações, já passava, a gente já tinha de feedback, já fazia ajuste, melhoria. Em paralelo já ia agendando reunião, já ia puxando venda e trazendo toda essa energia que muitas vezes a gente precisa implementar, precisa imprimir para poder entender o cenário, ajustar, melhorar, otimizar e reverter. A gente aprendeu bastante ao longo de todo esse processo com a Inlaut, especialmente pelo fato deles estarem junto conosco, literalmente, no campo de batalha, né? É uma empresa que corre lado a lado, junto com o cliente, com o parceiro, e isso faz toda a diferença, né? Não só faz a diferença para que a gente possa ter resultado lá na ponta, mas faz muita diferença para que o nosso time possa aprender com todo o know-how, com toda a experiência que o time da Inlaut tem e generosamente compartilha. Eu descreveria o time da Inlaut como um time muito focado em execução, muito comprometido, né, com o trabalho. Foram dias aí bem intensos, né, com eles. É um time realmente que trabalha muito, que faz muita coisa, que é muito ágil. Me assusta assim um pouco a velocidade deles, né. Aqui na empresa nós temos quase 30 pessoas, né, e muitas vezes a gente não consegue fazer com tanta agilidade que um time bem menor, posso falar assim, né, consegue executar. Poderia qualificá-los de várias formas, mas acredito que dedicação resume bem. Ver o time jogando junto, como nós falamos por aqui, olhando para uma mesma direção, acreditando, faz a gente olhar para trás e ver que valeu a pena começar essa história há 8 anos lá no Rio Grande do Norte e hoje aqui em São Paulo e imaginar que ela pode ser uma história de 10, 15, 20, 30 anos, por que não? Então, foi muito recompensador
ver o nosso time mobilizado internamente, ver o nosso time acreditando, olhando para uma mesma direção e fazendo questão de competir e competir em alto nível. Então, a campanha ela não se esgota no resultado comercial. O resultado comercial, ele obviamente é muito importante, mas existem vários outros resultados que, se a gente estiver tão obcecado pelo resultado comercial, a gente corre o risco de não valorizar. A gente não fica nem um pouco satisfeito com o resultado que a gente teve, mas entender que as pessoas compraram um propósito, compraram a ideia e realmente se importavam com aquele objetivo final, em realmente fazer acontecer, é o mais importante. E agora, depois de todos esses dias intensos que vivemos por aqui, eu me sinto realmente muito privilegiado de poder ter vivido tudo isso, muito grato de poder ter aprendido tanto e espero que eu, junto com a minha equipe, que possamos ser sábios o bastante para perpetuar essa sabedoria aqui dentro, para repassar isso para todas as camadas do futebol interativo e a gente construir uma empresa ainda mais forte nos próximos anos. Sinto que a gente aprendeu muito, né, e competiu, assim como no futebol. É muito legal a gente poder entrar em campo e ver o que é que vai acontecer ali, mas não é ver passivamente, né, é fazer acontecer, é poder jogar, é poder competir, né. Por isso que o futebol ele é tão interessante, tem essa capacidade de nos envolver tanto, porque a gente pode ir da vitória à derrota em poucos segundos ou em poucos minutos e tudo pode mudar e essa imprevisibilidade do jogo, assim como é na vida em geral e assim como é no mundo dos negócios principalmente, ela é a grande cereja do bolo, ela é aquela pimenta que faz com que o nosso jogo ele fique ainda mais divertido, né? Ele fique ainda mais gostoso de se jogar. E no final do dia, como a gente é muito criterioso para acabar escolhendo todos os projetos que a gente decide se envolver, tanto pelo potencial, pelo impacto, pelo propósito, pelos fundadores estarem no jogo, tem uma série de critérios. A gente fica muito sentido quando a gente não consegue entregar minuciosamente tudo aquilo que a gente se propôs em termos financeiros. Mas existe algo para além do capital financeiro em si. As pessoas que a gente leva, a história que a gente constrói, o conhecimento que a gente deixa. E uma coisa que eu percebo, que além de todos nós aqui da Enlounge se cobrarmos muito, de uma maneira surreal, muitas vezes se importando mais que qualquer outra pessoa que esteja na sala, a gente tem um impacto secundário pelo fato de se importar muito, de em alguns momentos acabar renovando a ambição de quem acaba caminhando com a gente. E isso eu não falo agora do time, mas sim os projetos que a gente pega, os fundadores que a gente tem o prazer de se envolver. Porque caminhar com outros empreendedores que querem fazer acontecer, cara, isso não tem preço e você pode ter certeza que a gente constrói algo que ninguém tira da gente, que são excelentes histórias para contar. Nossa, hoje foi... Mas foi brabo. Olha isso aqui! Olha esse novo grupo e olha essa primeira mensagem aqui de quem é. Zambi, tô te passando um lead aqui. Ele quer fazer um lançamento e ele vai contar com a minha ajuda pra isso aí, tá?